Olá, bem-vindos à nossa primeira edição do nosso podcast Pode Falar de Saúde. Eu, Marcos Barbosa, doutora Andressa Caroline, cardiologista, vamos comandar esse podcast aqui todas as semanas para trazer assuntos relevantes sobre saúde. E claro, sempre nós vamos ter aqui também convidados especiais. E você já está vendo aqui Dr. Ezron Marques de Brito, cirurgião geral e também ultrassonografista, uma pessoa de referência na região de Palmeiras de Goiás. E aqui ao seu lado o Dr. Matheus, Dr. Matheus Sinel, que é geriatra e é nosso convidado especial de hoje. Tudo bem, Andressa? Prazer ter você aqui fazendo companhia nesse primeiro podcast aqui, o Pode Falar de Saúde. Ei, Marcos, obrigada pela oportunidade e que bom que a gente está começando esse trabalho. Realmente é importante, para a nossa população a gente trazer informações de saúde para a nossa população de Palmeiras e região. Com certeza vamos empenhar bastante nesse trabalho aí. É a nossa sementinha, Agora, direto dos nossos estúdios. Agora nós estamos chique, o GO em Foco, com o estúdio aqui em Palmeiras de Goiás. E hoje, nesta primeira edição. E vamos trazer aqui os cumprimentos, dos nossos convidados. Doutor Matheus Sinel, geriatra, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Marcos. Agradeço por eu estar aqui falando desse tema tão importante hoje. Meu nome é Matheus, eu sou geriatra, Recentemente comecei a atender aqui em Palmeiras. A geriatria é uma especialidade que vai focar no tratamento dos idosos, tá certo? Principalmente daqueles idosos mais frágeis, e a gente aborda muito o cuidado paliativo, que vai ser o tema que a gente vai falar um pouco mais hoje. Bem-vindo também, Dr. Ezron Marques de Brito. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. Parabéns pelo novo estúdio. Muito obrigado. Vamos começando por aqui. Andressa, e o nosso tema, hein? Então, Marcos, coisa boa. Em começar com esse tema e até o motivo, tentar trazer para vocês o motivo que nós escolhemos começar esse primeiro podcast com um tema de cuidados paliativos. Até eu imagino que a maioria da população que vai assistir, que vai nos acompanhar nesse podcast, eu creio que talvez nunca nem ouviu falar nesta expressão. Uhum. E nem é somente a população, acaba sendo uma coisa recente dentro da área médica, na medicina 10 anos, 15 anos para cá, sempre Sim. É algo recente, Uhum. E o motivo que a gente escolheu, tentar trazer esse tipo de informação às famílias, aos pacientes, para que a gente juntos, equipe médica e familiares, cuidadores dos nossos pacientes idosos, pacientes às vezes com múltiplas doenças, múltiplas comorbidades, a gente melhorar aí a questão do cuidado que a gente pode prestar, do cuidado que a gente pode oferecer aos nossos pacientes. Então, o motivo de escolhermos esse tema e o motivo de estarmos aqui com essa mesa com dois profissionais muito, muito honrados e muito capacitados nessa área. Dr. Matheus, geriatra, que tem uma experiência grande aí dentro da área de cuidados paliativos, e o Dr. Ezron, que cirurgião geral, mas é um grande clínico, um excelente clínico, um excelente obstetra. É a pessoa que há mais de 30 anos tem acompanhado aqui na nossa cidade, região, tanto o nascer nas famílias quanto o morrer. O envelhecer. O envelhecer e o final de vida. E uma das coisas assim que me causava sempre muita angústia, dentro desse tema, é porque nós médicos, especialmente, os que chegaram, nesses últimos anos, a gente não tem essa experiência, do cuidado da parte paliativa, Uhum. A gente, desde que entra na faculdade, a gente já entra com aquela mentalidade, manter vivo a qualquer custo. Salvar, a qualquer custo, independente do estilo que a pessoa está vivendo, da qualidade de vida, sem pensar, assim, sem levar em consideração, às vezes, a qualidade de vida. E aí, quando a gente se depara com um paciente com múltiplas comorbidades, que a gente tenta todos os recursos que a medicina tem para oferecer, e a gente não consegue um bom resultado, a frustração era muito grande. Essa parte emocional para a gente, o médico na emergência, o médico no consultório, aquele que já acompanha o paciente aí há alguns anos,
isso trazia um sentimento de impotência, um sentimento de não conseguir mesmo ser útil na vida do paciente. E aí vem essa abordagem de cuidados paliativos, que eu acho que traz tanto uma segurança, né, e um sentimento de poder estar fazendo mais, fazer algo a mais pelo seu paciente, tanto para nós quanto para o paciente, né, a vantagem, né, de adotarmos esses cuidados para os pacientes que são elegíveis para receber esse tipo de cuidado. E a escolha, né, do Dr. Esmo para compor aqui essa mesa com a gente é justamente uma experiência que eu queria contar. Eu me formei dezembro para janeiro de 2014, 2015, e voltei para Palmeiras e comecei a dar plantão aqui na região. E tinha uma cidade aqui próxima que eu dava plantão, e eu fazia 60 horas de plantão no final de semana. Eu me lembro que numa sexta-feira à noite eu cheguei e tinha uma senhora que já tinha doença de Alzheimer, era uma senhora que estava acamada aí mais ou menos uns 5 anos, ela já tinha uma atrofia importante das pernas, né, já. E aí, essa senhora mesmo já tinha manifestado para a família o desejo de não ir para a UTI, já tinha, né, conversado com a família e o desejo de ser cuidada até o final da vida, de ser cuidado próximo aos familiares, ser cuidado na cidade dela, do jeitinho dela ali, né? E aí, essa senhora teve uma pneumonia e já estava grave, estava com infecção generalizada e grave, com febre o tempo todo e já entrando né, em falência respiratória. E o colega do plantão anterior já tinha pedido a vaga de UTI dela e saiu a vaga. Quando eu cheguei no plantão, era justamente essa transição. A vaga saiu e a família recusou encaminhar a paciente para UTI. E eu, 2, 3 meses de formado, aquilo para mim foi uma angústia muito grande. E eu passava as próximas 60 horas nesse plantão. E eu fiquei inconformada, assim, gente, o que eu vou fazer a mais por ela? Vou deixar aquela sensação, né, do paciente morrer à míngua aqui, né? Não tem tanto recurso, o que eu posso fazer? E eu passei angustiada essas 60 horas de plantão, a gente respeitou, né, a opinião da família, a paciente não foi encaminhada para UTI, e ela faleceu com a gente nesse plantão, mas eu voltei de lá, assim, arrasada. Aí eu me lembro que na segunda-feira eu voltava, trabalhava aqui em Palmeiras e trabalhava lá atendendo paciente no hospital. E aí eu já bati lá na porta do Dr. Esmo e já fui conversar com ele. Falei, dá uma ajudinha aqui, doutor, não sei se o senhor se lembra. E aí eu contei essa história pro doutor e ele falou, não, fica tranquilo. Eu não teria encaminhado para UTI também não. Uma paciente, né, nas condições que ela estava, que já tinha manifestado para a família o desejo de ser cuidada aqui, ela foi, né, você respeitou e era isso mesmo. E aí aquilo, né, acalmou meu coração. E eu percebi que realmente, né, a gente tem como ter uma abordagem diferente ao paciente em final de vida. E na realidade que eu fui mesmo me deparar com a parte da ciência em relação ao final de vida, né, que é a parte da medicina que é os cuidados paliativos, foi na residência médica, na especialização de clínica médica. E aí acabei, né, me apaixonando também por essa área e tentando sempre aperfeiçoar e trazer mais esse conhecimento e essa abordagem com os nossos pacientes aqui em Palmeiras. Então, doutor Esmo, eu queria que o senhor compartilhasse aí com a gente, porque assim, da época que o senhor começou aqui em Palmeiras, naquela época, assim, há 10, 15 anos atrás já não se falava disso, né? Sim. É coisa recente. Mas eu percebo que o senhor já tem essa abordagem com o paciente. O senhor já, como a gente disse, o senhor acompanha o nascer, né? O envelhecer. E os finais, né, de vida, e o senhor já consegue há muito tempo ter essa abordagem e esse respeito pelo final de vida e pela vontade, né, do paciente. Andressa, é difícil você acostumar com a ideia da finitude. Isso é para nós todos, para nós médicos, pacientes, é uma coisa que todas as vezes que você depara, você vai ter esses desafios. Mas a gente tem que entender que a gente nasce, cresce, envelhece e um dia tem que ir. Isso é todos nós. O ser humano tem que passar por isso. Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante. Eu não sei se está na Bíblia, depois você até olha. Me falaram, quando falaram para estar na Bíblia, mas eu já li a Bíblia umas 2 vezes, eu não vi. Ele fala que a morte é uma necessidade física. Tem um dia que você tem que morrer. Mas não é fácil, eu acho que não tem. Mas é alguma coisa que eu vi dizer, assim, interpretou assim, e eu achei interessante. Que é uma necessidade. Agora,
É lógico que essa coisa nova do paliativo, eu estava olhando, dando uma olhada, não é tão nova. No século XIX já existia ideias nesse sentido, não sei se você viu isso, que era freiras e etc., que botava locais onde as pessoas podiam descansar. Sim, os hóspedes. Hóspedes, né? Então, essa ideia já existe. Só que é recente, de 75 para cá, que começou, parece que, eu não lembro mais a data precisamente, é que realmente passou a fazer parte do currículo das faculdades. Mas na minha formação, por exemplo, eu também não tinha essa formação que você tinha essa finitude, você aprendia a curar, né? E é feito vários protocolos, e hoje está mais ainda, cheio de protocolos, em tudo que você vai fazer, qualquer atendimento tem os protocolos, e as pessoas vão fazendo aquilo. Só que com o decorrer da vida, no decorrer da nossa vivência aqui na medicina, a gente vai aprendendo e convivendo, e a ligação que a gente vai tendo com os pacientes, que a gente é daquele princípio que você tem que ter uma ligação, você tem que conhecer o ser para você tratar aquela pessoa, você tem que conhecer, que infelizmente hoje está menos, cada dia menos, né? Falta de tempo, uma série de coisas. Mas a gente foi aprendendo a conviver, a aceitar o ser humano e, dentro das limitações, aceitar também a finitude. Né? Então, eu sempre achei que a gente tem que respeitar isso de acordo, lógico, com uma série de circunstâncias que você tem que analisar, que é o desejo da pessoa, como é que é o relacionamento da família, a doença em si, né? Se tem perspectiva de cura, se não tem. Você tem que melhorar as condições dele, tirar a dor, a ansiedade, a parte espiritual, inclusive, né? Uma abordagem completa mesmo. Completa. Andressa, a gente podia falar com o Dr. Matheus aqui e aproveitar ele explicar, né? Nos dias de hoje, tem muita gente que fala cuidados paliativos, mas tem gente que não sabe, né? Direitinho o que é, quais são esses cuidados. Assim, o cuidado paliativo ainda é pouco conhecido, até os profissionais conhecem pouco, né? Porque oficialmente no Brasil, ele chegou na década de 90 só no contexto do câncer. Mas já muitos profissionais com a vivência, eles já tinham essa noção de finitude, de final de vida, só que isso era uma coisa antes, assim, digamos, um contexto que a pessoa sabia, mas não era assim uma coisa que já tinha algo bem definido dentro da medicina. Isso aí é aqui no Brasil, né? Em outros países já estava um pouco mais, já tinha já um pouco mais avançado isso, tá certo? Mas assim, o que é o cuidado paliativo? Ele é uma modalidade de cuidado que a gente vai focar nos pacientes que têm doenças que estão ameaçando a vida deles, que vai focar no controle dos sintomas e das consequências que essa doença vem a causar para essa pessoa, tá certo? É um cuidado que não é só o médico que participa, tá certo? É um cuidado multiprofissional, que a gente muitas vezes depende do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, da enfermagem, de vários outros profissionais, para nos ajudar, para a gente poder proporcionar conforto e cuidar dos sintomas desse paciente. Não significa que, tendo cuidado paliativo, a gente vai abandonar a proposta de outros cuidados para modificar o curso ou curar a doença, tá certo? Não é isso, não é você abandonar e não fazer mais nada. A gente vai entrar com os cuidados de conforto para tentar controlar os sintomas, mas vai tentar continuar com a proposta de terapia para modificar a doença, o curso da doença, até onde for possível. Quando o paciente, infelizmente, chega efetivamente no processo ativo de morte, já está evoluindo para uma morte em breve, a gente acaba que a gente tem que priorizar mais os cuidados paliativos do que uma proposta curativa, tá certo? Mas tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, que a gente tem o cuidado paliativo junto com o cuidado que modifica o curso da doença e curativo. E como você comentou, doutor Matheus, acaba que eu acho que tanto a equipe médica quanto a família, de 90 para cá, tem mais essa ideia mesmo de cuidado paliativo em relação ao paciente com câncer, né? Mas, assim, de modo geral, o que você pode comentar para a gente? Quais são outros perfis de pacientes que se beneficiam, assim, do cuidado paliativo sem ser o paciente oncológico? A gente criou essa cultura, assim, do cuidado associar o cuidado paliativo ao câncer, porque quem trouxe para o Brasil foi a oncologia, principalmente, né? Foi o pessoal lá do INCA, do pessoal do Rio de Janeiro, depois São Paulo, esse pessoal que realmente trouxe. Então, a gente associou fortemente uma coisa com outra, mas não necessariamente
tem que ter o paciente com câncer. É qualquer doença que ameace a vida e cause sofrimento. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma cirrose avançada, uma pessoa que bebeu muito, teve um problema hepático grave, não é mais candidata a transplante, porque já está num estado já frágil, já não conseguiria suportar a agressividade de um transplante. Seria uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida dela e que causa sofrimento. Então, ela seria, sim, uma candidata a cuidados paliativos. Nós temos vários outros perfis, por exemplo, até dentro da sua especialidade da cardiologia, um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca refratária à terapia medicamentosa, que vive numa classe funcional ruim, ou seja, vive com sintoma, com falta de ar, com dor no peito aos mínimos esforços, assim, e não tem remédio mais que segura. A gente sabe que é uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida dela, que tem uma expectativa de finitude, uma expectativa limitada de vida, sabe? E isso daí causa muito sofrimento. Basicamente... É um DPOC avançado. Sim, um DPOC né? avançado. O Alzheimer, né? Um Alzheimer, as demências. São basicamente as doenças crônicas que têm um progredir de doença, né, naturalmente, Sim, independente. Claro que a gente tem a terapia para frear, né, para diminuir a velocidade de progressão dessas doenças, mas, né, com o envelhecer, infelizmente, elas vão progredir, né? Então, creio que um paciente com DPOC avançado, né, uma insuficiência cardíaca avançada, doença de Alzheimer. Doenças degenerativas, né? Isso, algumas que hoje demências, vem aumentando. né, A pessoa que teve sequelas de vários AVCs, que está acamada, já com baixo, assim, não tem mais qualidade de vida, está muito restrita. Limitado. E aqui nós não estamos falando de idade, né? Não. Tem que ser em qualquer idade, né? Qualquer idade pode acontecer isso. Depende mais da enfermidade do paciente e da condição clínica dele, né? Sim. Como ele evoluiu, aí, como a doença progrediu, como a doença limitou esse paciente nos últimos anos. O que eu achei interessante do paliativo é que ele envolve todo mundo, a família inclusive. Né? É fundamental, né? É fundamental. Você vai integrar tanto os profissionais que vão dar sustentação, quanto a família e alguém que dá também a sustentação espiritual. Eu estava vendo que na equipe do Ceará, me parece, tem o capelão. É importante. O capelão. Além de ter o fisioterapeuta, o ocupacional, o enfermeiro, o médico, tem o capelão para dar o apoio, o suporte espiritual. E a vantagem dessa abordagem é justamente isso, porque assim, o estresse da família, do cuidador, né, com o paciente com a doença crônica que vai avançando, que vai limitando esse paciente, e o cuidado paliativo, ele tenta dar essa abordagem familiar ao paciente, de melhoria, né, de qualidade de vida ali em final de vida, mas também ao cuidador. O cuidador está sofrendo também. A família também sofre junto com esse processo. Esse cuidado, Andressa, é só dentro do hospital ou também pode ser feito em casa mesmo? Fica caro também, né? Hoje, cada dia mais, você está fazendo mais em casa. Mais em casa. Tem ambulatórios, inclusive, né? Fazendo essa abordagem, não só dentro do hospital, mas em casa também. Cada situação... E ambulatório. Ambulatório também, faz até ambulatorial. Cada situação é um recurso utilizado ali. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que até há pouco tempo atrás a noção geral de cuidado paliativo era do tipo, a pessoa está morrendo, o paciente está morrendo, então nós vamos instituir o cuidado paliativo no hospital só agora que ele está morrendo, tá certo? Mas não é para ser isso, tá certo? Isso é para ser uma coisa a longo prazo. Por exemplo, nos casos que a gente já falou de um DPOC avançado, uma pessoa que já está dentro de casa, o cuidado paliativo, pensando no conforto e explicando, abordando o sofrimento da família e do paciente, já tem que ser lá para trás. Até para não criar uma falsa impressão na família que a gente instituiu o cuidado paliativo só para a pessoa morrer. No final, né? Finalmente. Só no final, né? Não é o finalmente. O que é o DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. É a pessoa que teve, na maioria das vezes por cigarro, né, que a pessoa teve exposição à fumaça por muito tempo, principalmente do tabagismo, e forma alterações degenerativas no pulmão. É uma doença que não cura, tá certo? Que vai, conforme a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo ainda mais função pulmonar, mesmo parando de fumar, continuando fumando, esse processo é acelerado ainda mais, tá certo? E tem medidas, sim, sintomáticas, mas não tem nada que acabe realmente curando o estrago que foi feito. Doutor Matheus, e o paciente ele tem esse direito de escolher, de
deixar claro para a família, para a equipe médica, o estilo de, como se diz, o estilo de morte que ele quer ter? Tem sim, igual a paciente que você mesma falou, ela tinha feito o que a gente chama de diretriz antecipada, tá certo? A diretriz antecipada é quando a gente fala como a gente gostaria de ser cuidado no final da nossa vida, sabe? Isso ainda é um tabu da gente falar de morte, de falar de final de vida. Às vezes nós temos a impressão que se a gente falar vai chegar mais cedo, sabe? Mas não, a gente às vezes tem que falar isso daí para os nossos familiares, falar o que a gente gostaria de verdade no final da vida. Porque a maior parte das pessoas, quando você pergunta para elas falam, não, eu preferiria estar sendo cuidado em casa, perto dos meus familiares, se eu tivesse que partir, estar do lado da minha família, não numa UTI, acamado, dependendo de cuidado dos outros, sem ver os meus familiares. A maioria das pessoas preferiria mais estar em casa e ter um fim mais tranquilo, assim, com mais cuidados e menos intervenções. E a diretriz antecipada é isso daí, a pessoa falar o que ela queria. E não, às vezes a gente tem um erro de pensar, não, mas precisaria ter um documento com ela assinando. Não precisa. Algumas pessoas realmente fazem isso daí, tá certo? É um documento válido, você fazer uma diretiva escrita de como você gostaria de ter o final da sua vida, mas o simples fato de você falar para os seus familiares como que eu gostaria de encarar o final da minha vida, já é uma diretriz antecipada. Pelo tempo que a gente está aqui em Palmeiras já, muitos pacientes, o paciente chega na gente falando, se eu chegar aqui, não me encaminha para UTI. Para Goiânia, para Goiânia. Não me manda para Goiânia. De mim e até o final. Teve muitos casos, assim, a gente tem muita história, né? E aí a dificuldade, porque assim, quando a família já é mais aberta a conversar isso antes, ela já tem essa segurança de respeitar, né, a opinião do familiar. Sim. E aí, quando já chegou no senhor, já pediu bem antes. E aí, o filho e a filha... os filhos estão... É tranquilo. Mas e aí, quando não, né? Que isso, ele já sabe, já falou para o senhor, mas o filho e a filha não foi abordado ainda. E aí, quer a todo custo, né? Algum tipo de cuidado que eu não acho vai assim que trazer. no final, que a pessoa às vezes perde até aquela consciência que ela não está tendo, é o familiar que vai decidir isso, né? São os familiares, né? Que acabam sendo os responsáveis para tomar esse tipo de decisão, né? E aí também segurança dos familiares em relação a esse tipo de cuidado, né? Entra a questão assim de achar que se o médico abordar, né, esse cuidado de final de vida de forma paliativa, é como se estivesse abandonando o tratamento e estivesse deixando o familiar, né, o familiar, o paciente morrer à míngua. Eu creio que é isso, e acho que o doutor pode explicar para a gente que realmente, né, não funciona assim, como que... O cuidado paliativo, ele não vai ser a gente abandonar o paciente, nunca a gente vai fazer isso. Na verdade, muitas vezes no cuidado paliativo, o médico vai ter que ficar mais em cima do paciente até do que no cuidado tradicional, assim. Porque a gente vai tentar controlar os sintomas e as consequências que essa doença venha trazer na impossibilidade da gente estar revertendo essa doença, tá certo? Lógico que assim, vai ter uma intensidade diferente em pontos diferentes disso, tá certo? Quando a gente está diante de uma doença assim, ainda inicial, que ainda tem uma perspectiva de evoluir para uma terminalidade, a gente está preocupado mais em modificar o curso da doença, mais em tentar entrar com outras terapias para curativas, mas com o passar do tempo, a doença vai progredindo e a gente tende a aumentar a intensidade dos cuidados paliativos, tá certo? E o cuidado paliativo vai estar andando do lado e não separado do cuidado para modificar o curso de doença e cuidado curativo, tá certo? Só que quando a gente chega o paciente já está em vias de falecer por conta da doença, que daí realmente o cuidado paliativo acaba se sobressaindo, porque já não faz mais sentido a gente insistir nos cuidados curativos quando o paciente já está em vias de falecer da doença, tá certo? Mas assim, a gente nunca vai abandonar, sempre vai ter esse apoio todo, tentando controlar e dar qualidade de vida, controlar os sintomas e dar qualidade de vida até o fim. Porque muitas vezes vai ser também, na prática, assim, vai ser só isso que a gente vai poder fazer em alguns momentos, tá certo? Quando chega mais próximo do fim da vida, vai ser muitas vezes só isso que a gente vai poder fazer, tá certo? Mas não é abandonar, é cuidar com um novo olhar. E aí, a gente tem estudos, né, que demonstram aquilo que mais traria desconforto para um paciente em final de vida, né? Geralmente é dor,
geralmente é a falta de ar, é a parte da ansiedade, como o doutor pontuou desde o início. E assim, o que a gente tem, né, como equipe médica, tanto que daria para fazer internado, daria para fazer ambulatorial para retirar esses sintomas ruins do paciente que está ali mais terminal, mais em final de vida? Tem vários sintomas que tem que ser abordados, que vão variar de doença para doença, tá certo? Assim, por exemplo, as doenças oncológicas, câncer costuma, principalmente quando tem metástase, quando tem alguma coisa peritoneal, costuma dar muita náusea e vômito. Então, a gente vai ter que entrar com medicação para controlar náuseas e vômitos, que muitas vezes são incoercíveis. Às vezes vai ter que até precisar que o cirurgião passe uma sonda nasogástrica para o paciente conseguir controlar aquilo, para ele poder ter alguma qualidade ainda de não ficar toda hora vomitando. Em relação à falta de ar, que é uma outra queixa muito comum, a gente pode usar morfina, a morfina também serve para dor, no caso. A gente vai depender muito de doença para doença, mas tem abordagens para cada sintoma para a gente tentar controlar. E cada doença também tem as suas abordagens específicas daí no caso. E eu vejo que no imaginário popular, né, o que é costume das pessoas, um certo receio em relação à morfina, né? Porque até se for levar para 2, 3 décadas atrás, a morfina basicamente era usada em paciente oncológico. Era paciente terminal. Morrer, né? Era pra fazer a população morfina, tem morrer, essa... né? Que entrou com morfina porque já está morrendo, né? E aí tem muito esse mito, né, em cima da morfina e que limita, né? E a morfina realmente é uma medicação muito boa, como você falou, tanto para o controle de dor, mas quanto para o controle de falta de ar, né? Uma dúvida, né, que as pessoas sempre levantam: a morfina acelera o processo de morte? Não. Já teve vários pacientes assim que eu atendi em cuidado paliativo que eles foram para casa usando morfina, daí passando da endovenosa para via oral, né? Mas eles foram para casa usando morfina e viveram ainda meses usando, sabe? Ela não acelera, só que a gente tende a usar ela numa fase que o paciente já está se aproximando mais do fim, tá certo? Então, não é ela que acelera, é pelo paciente já estar se aproximando mais de um fim e a gente precisar entrar com uma medicação para controlar os sintomas que a gente acaba lançando mão dela, tá certo? E é muito útil mesmo, não necessariamente vai ser quando vai morrer. Muito bem, esse é o nosso Pode Falar de Saúde, hoje recebendo aqui o Dr. Ezron Marques de Brito, Dr. Matheus Sinel também, que é geriatra, Dr. Ezron, que é cirurgião geral e ultrassonografista, e aqui ao meu lado, né, ao lado do Marcos Barbosa, a Dra. Andressa Caroline, cardiologista, apresentadora, agora ela não é convidada não, né? Ela está chique. É isso aí então, né? O nosso Pode Falar de Saúde, hoje recebendo aqui Dr. Matheus Sinel, geriatra. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado a vocês, foi um prazer vir aqui falar de um tema tão importante assim, e aí a gente tem que difundir isso mais. Verdade. Dr. Ezron Marques de Brito, muito obrigado. Obrigado a todos. Andressa, valeu, né? Isso aí, né? Sim, missão cumprida. Até o próximo episódio aí, a próxima edição do nosso Pode Falar de Saúde. Continue aqui no GO em Foco, sempre tem conteúdo de relevância para você. Até a próxima. Tchau, pessoal.